Você acha que 47 toneladas de blindagem são garantia de sobrevivência? Puro engano. O aclamado aço torna-se o próprio carrasco quando lascas incandescentes se soltam da face interna após o impacto de projéteis inimigos. 5 condenados à morte pagaram com a própria sanidade em um forno de 50 graus, para, sozinhos, deterem uma ponta de lança blindada. Mas o pior pesadelo começou quando os disparos cessaram. A forma como a tripulação e o sistema lidaram com a máquina invencível, no fim das contas, não está nos manuais. Assista até o fim. O desfecho causa calafrios. Outubro de 1941. O ar cheira a borracha queimada e TNT. A terra vibra sob as botas. As colunas blindadas alemãs despedaçam metodicamente a linha de defesa. Não existe mais uma linha de frente contínua. Restam apenas focos de resistência, afogando-se em sangue. No horizonte ocidental, um clarão carmesim pulsa. O estrondo das detonações da artilharia pesada soa como um zumbido constante e monótono. Quartel-general de uma divisão Panzer alemã. Ambiente seco e aquecido. O general Mayer está debruçado sobre um mapa aberto. Ao lado, pilhas de radiogramas dos comandantes das unidades de vanguarda. O ajudante de ordens lê relatórios sobre a resistência de desconhecidas máquinas pesadas russas. Os oficiais estão nervosos. Mayer sorri com desdém, ajustando o monóculo. Ele pega os relatórios e os joga displicentemente sobre a mesa. O general considera esses dados puro pânico tolo. A infantaria sempre teme silhuetas de aço no nevoeiro. A armada da Wehrmacht está abastecida e pronta. A ordem foi assinada. À frente, resta apenas o avanço impetuoso rumo a Moscou. A logística funciona como um relógio suíço. A máquina alemã não tolera paradas. Do outro lado da frente, a logística é medida em vidas. Um abrigo subterrâneo úmido e frio serve de posto de comando. Do teto de toras, terra seca cai continuamente a cada explosão próxima. A chama pálida de uma lamparina ilumina 2 rostos na penumbra. Rostos cinzentos pela falta de sono e pela lama das trincheiras. O comandante do batalhão apaga a ponta do cigarro em um estojo de munição. À sua frente, imóvel, está o tenente Saveliev. Saveliev conhece a fundo seu trabalho árduo. Ele entende o que significa segurar uma posição. É um profissional de carreira, para quem a guerra perdeu qualquer traço de romantismo. Cota sem nome. Cruzamento de 2 estradas de terra. O comandante bate com a ponta cega de um lápis no mapa desgastado. Os alemães vão forçar a passagem exatamente por aqui. Caso contrário, não conseguirão contornar os pântanos. Não há absolutamente mais ninguém para enfrentá-los. Nossas forças? A voz de Saveliev soa abafada. Sua máquina. Uma só. Não vou lhe dar infantaria. Um silêncio pesado paira no abrigo. Outro projétil cai por perto, fazendo a chama vacilar. Isso não é uma ordem para vencer em combate igual. É uma sentença seca. Uma ordem para morrer no setor designado, levando consigo o máximo de inimigos possível. Saveliev assente em silêncio. Ele aceita calmamente essa passagem só de ida. O heroísmo aqui é desprovido de palavras bonitas. É apenas o automatismo levado à perfeição por profissionais executando uma tarefa impossível. A guerra é um trabalho sujo, onde o preço do erro é o esquecimento instantâneo. Saveliev sai para a trincheira. O vento de outono lança uma garoa gelada em seu rosto. Na baixada, oculto por redes de camuflagem, seu tanque repousa em silêncio. Um tanque pesado, KV-1. 47 toneladas de aço fundido e blindado. A escola soviética de blindados criou esses monstros justamente para uma guerra assim, extremamente implacável. Um tanque não é apenas um meio de transporte. É uma imensa fornalha incandescente, na qual o caráter humano é forjado diariamente. Vitória e derrota obedecem a leis físicas rigorosas. A aritmética da morte é extremamente concreta. O canhão alemão de 50 mm possui uma excelente balística, mas,
A uma distância de 300 metros, seu projétil perfurante é fisicamente incapaz de penetrar os 75 milímetros da blindagem frontal monolítica de um tanque pesado. É o choque direto entre a energia cinética e as ligações moleculares do metal. Um verdadeiro duelo entre uma marreta de aço e uma parede de concreto. Dentro do apertado compartimento de combate, as condições estão sempre no limite da resistência humana. Durante o combate, a temperatura do ar sobe rapidamente para 40, às vezes 50 graus. A tripulação de 5 homens fica trancada hermeticamente em uma caixa de aço estreita. Junto com eles, está o carregamento de 114 pesados projéteis unitários. Cada projétil pesa mais de 16 quilos. Eles precisam ser retirados continuamente dos suportes e inseridos na culatra do canhão com as mãos nuas. No ar rarefeito, paira sempre uma fumaça densa de monóxido de carbono e uma poeira metálica fina que fere dolorosamente os pulmões. As pessoas dentro da máquina são meros mecanismos vivos para garantir sua capacidade de combate. O mecânico condutor segura firmemente as alavancas. O atirador crava os olhos inflamados na ótica da mira. O municiador trabalha até a exaustão com os músculos das costas. O radiotelegrafista ouve atentamente os estalidos no éter. O comandante avalia a situação sem parar. Cada um tem sua função clara. O medo visceral desaparece completamente quando o trabalho físico extenuante começa. Resta apenas um vazio retumbante na cabeça e reflexos de combate apurados. A fisiologia sempre prevalece sobre as emoções. O tenente Saveliev aproxima-se lentamente da lagarta de aço. O metal frio dos elos está coberto por uma camada espessa de lama pegajosa. Em breve, esse metal rasgará a terra com fúria. A coluna alemã já está aquecendo os motores. O autoconfiante general Mayer antecipa um passeio fácil. O inimigo ainda não sabe que a matemática implacável de sua ofensiva colidirá com a geometria impenetrável da defesa. Aos seus postos! Saveliev lança o comando curto e ríspido à tripulação. O massivo motor a diesel estremece com força e expele uma nuvem densa de fumaça cinza. O motor ruge sob esforço. 47 toneladas de metal partem com um estrondo metálico. O tanque rasteja pesadamente para frente. O local do futuro contato de fogo exige preparação. A preparação exige um esforço físico insuportável. Sobreviver na guerra não é uma questão de sorte, é uma questão da quantidade de terra removida e da velocidade de recarga do canhão. A tripulação do tanque pesado sob o comando do tenente Saveliev passou pelo moedor de carne sangrento de longas semanas de retirada. Eles viram seus companheiros queimarem vivos, viram a blindagem estilhaçar sob impactos diretos da artilharia de grosso calibre. Essa experiência terrível queimou de suas almas tudo o que era supérfluo. Agora, trabalham em silêncio, cravando com fúria as pesadas pás de sapa no solo argiloso e compacto de outono. 47 toneladas de metal precisam ser ocultadas com segurança. O tanque deve fundir-se com a paisagem, tornar-se um elemento invisível do relevo. O cálculo de engenharia de Saveliev é extremamente cruel, pragmático e preciso. A posição foi escolhida na contraencosta de uma colina discreta, que domina diretamente a bifurcação de duas estradas de terra batida. O cano do canhão está apontado exatamente para o centro geométrico da futura zona de morte. A distância até o alvo é ideal para um tiro direto. Cavem mais fundo. A lagarta esquerda está aparecendo acima do parapeito, resmunga o comandante, jogando no chão a túnica encharcada de suor frio. O ar de outubro corta os pulmões como gelo moído, mas o vapor sobe denso das costas dos homens. Batemos em pedra, camarada tenente. A pá está entortando toda, responde o mecânico condutor, respirando pesadamente com um assobio. Suas palmas largas estão cobertas de bolhas estouradas e sangrentas. A lama mistura-se ao sangue no cabo da pá. Roam com os dentes. Morreremos se não nos escondermos. Ainda temos que colocar a camuflagem. O som surdo do aço contra as pedras marca monotonamente os segundos que se esvaem sem volta. A terra é viscosa,
pesada, completamente encharcada pelas chuvas persistentes de outono. Cada torrão de argila úmida lançado para fora do parapeito é um instante conquistado ao esquecimento. Os tanquistas cavam manualmente uma casamata profunda, um enorme buraco retangular onde a máquina de combate deverá descer até a altura da torre. O abrigo artificial esconderá completamente o chassi alto e vulnerável, deixando na superfície apenas a blindagem incrivelmente espessa da torre redonda e o longo cano do canhão de 76 milímetros. Metros de terra compactada serão seu escudo adicional, absolutamente impenetrável. Ao longe, além da orla da floresta enegrecida, o rugido baixo e vibrante da canhonada cresce continuamente. A artilharia inimiga, metodicamente, quadrante por quadrante, revira as comunicações da retaguarda. A linha de frente aproxima-se implacavelmente, avançando como uma onda de chumbo maciço. A trepidação do solo já é nitidamente sentida nas solas rígidas das botas de couro. Saveliev não dá ao exausto grupo nem um minuto de descanso. Assim que as pás sujas são deixadas de lado, começa imediatamente o treinamento de ações levadas ao automatismo reflexo. Dentro do compartimento de combate estreito e gelado, desenrola-se um exercício seco e impiedoso. O municiador está de joelhos sobre o piso de metal estriado. Sua única tarefa é transformar permanentemente seus braços nos pistões de um mecanismo de alimentação infalível. Perfurante! Saveliev lança o comando bruscamente. O estalo metálico sonoro da culatra encunha. O cartucho unitário pesado e longo, de 16 quilos, é arrancado com força das alças de lona do suporte. Os músculos das costas e antebraços retesam-se como cabos de aço. O impacto surdo do anel de cobre do estojo contra a culatra. O estalo seco da cunha fechando. Explosiva! Novamente o movimento frenético. Novamente o choque de metal contra metal. Os dedos do jovem municiador estão em carne viva, devido às rebarbas brutas das caixas de munição. Mas o ritmo imposto não cai nem por uma fração de segundo. 4 segundos para carregar. 3 segundos. Em um contato de fogo real, essa velocidade mecânica determinará, sem apelação, quem se transformará em uma fogueira fumegante de carne humana e quem continuará respirando. A física da sobrevivência é elementar. É preciso atirar muito mais rápido do que o adversário treinado consiga girar a torre e alinhar a ótica em sua silhueta. O atirador está com o rosto colado ao ocular da mira telescópica. Vez após vez, ele enquadra friamente os pontos de referência na estrada de terra lamacenta no retículo da escala. Uma bétula seca solitária. Uma curva acentuada no trilho da estrada. O chassi abandonado de uma carroça camponesa. Todas as distâncias foram cuidadosamente medidas até o último metro. Os ângulos de mira horizontal e vertical foram calculados com perfeição matemática. Não é a nobre arte do tiro de precisão, é engenharia aplicada de destruição em massa. A geometria rigorosa de uma armadilha, em cujas fórmulas a variável do acaso está completamente ausente. Quando os trabalhos de terraplenagem terminam, a máquina pesada, com o uivo esforçado do motor diesel, entra lentamente de ré na trincheira escavada. As largas lagartas de aço esmagam profundamente a argila fresca. O motor morre subitamente. Um silêncio assustador e retumbante cai sobre a posição, quebrado apenas pelo rugido distante, mas em constante crescimento, de centenas de motores alheios. Começa a etapa da camuflagem. A tripulação exausta corta em silêncio galhos de abetos densos, carrega fardos pesados de grama alta e seca, cobre o aço verde da torre com torrões de lama e pedaços de gramado. Os tanquistas disfarçam cuidadosamente os contornos da máquina de combate para que as linhas geométricas rígidas das placas de aço se dissolvam completamente no caos do subbosque outonal. O tanque pesado desaparece fisicamente. Ele funde-se organicamente com a terra úmida, tornando-se uma extensão natural e inseparável da colina. A blindagem espessa, ao esfriar, cobre-se rapidamente de gotas de condensação fria. Saveliev afasta-se 40 passos em direção à estrada e examina com extrema atenção a posição preparada.
Onde há pouco se escondiam 47 toneladas de fúria mortal, comprimida como uma mola, vê-se apenas um monte irregular de arbustos e uma velha árvore caída. A ilusão de ótica foi criada com perfeição. A zona de morte está selada. A tarefa de engenharia foi cumprida. Trabalho terminado, diz o comandante com voz rouca, jogando o último galho de abeto na trincheira profunda. Todos para dentro, escotilhas fechadas, esperar. As pesadas tampas de aço das escotilhas da torre fecham-se com um estrondo metálico surdo sobre as cabeças dos 5 tanquistas. A tripulação está completamente isolada do mundo exterior. Resta apenas o cheiro denso e viciado de óleo diesel derramado, graxa de armamento e suor humano azedo. Dentro da estreita cápsula de aço fechada, o tempo implacável começa a desacelerar drasticamente. A espera pela armada que se aproxima transforma-se em uma tortura psicológica refinada, onde cada segundo pressiona o cérebro com o peso do chumbo. Esse silêncio extenuante retesa os nervos como uma corda vibrante. Esse silêncio extenuante retesa os nervos como uma corda vibrante. A guerra é 90% de espera agonizante pela morte e apenas 10% a própria morte. Dentro do ventre do pesado tanque soviético, os segundos transformam-se em uma carga fisicamente perceptível. A respiração de 5 pessoas no espaço estreito e hermeticamente fechado parece ensurdecedora. O oxigênio é catastroficamente insuficiente. O ar viciado está impregnado com o cheiro acre de graxa, diesel, metal aquecido e suor velho. O mecânico condutor agarra as alavancas de aço com as mãos calejadas. As juntas de seus dedos, brancas, sofrem espasmos dolorosos devido à tensão muscular contínua. Pela testa do atirador, coberta por uma camada espessa de fuligem entranhada, escorrem gotas grandes e salgadas. Elas ardem nos olhos de forma insuportável, mas o tanquista não ousa desviar o olhar da borda de borracha da mira ótica. Cada batida do próprio coração ecoa nas têmporas como um golpe surdo e monótono. O psiquismo humano não foi projetado para tais sobrecargas. A estática absoluta esmaga a vontade humana com muito mais eficácia do que estilhaços de granada. O cérebro, privado dos estímulos externos habituais, começa a gerar ruídos fantasmas, fazendo-os estremecer reflexivamente a cada farfalhar da terra seca que cai das bordas da casamata. Mas a disciplina rígida do corpo trava o pânico da mente. A tripulação funde-se com a máquina, transformando-se em um mecanismo sob extrema pressão, aguardando o inevitável puxar do gatilho. O municiador permanece imóvel, abraçado ao pesado projétil perfurante, pronto para enviá-lo à bocarra aberta da culatra em qualquer fração de segundo. Através das frestas estreitas dos periscópios da cúpula do comandante, o tenente Saveliev observa friamente como a névoa cinzenta da manhã sobre a estrada de terra começa a se dissipar lentamente, revelando a paisagem marcada por trilhos. A terra transmite uma trepidação rítmica e crescente. Primeiro, um rugido baixo e visceral de múltiplos motores a gasolina forçados paira no ar. Depois, através da cortina leitosa, surgem silhuetas nítidas e predatórias. A coluna de tanques alemães avança em formação cerrada de marcha, absolutamente confiante em seu poder esmagador. A máquina de vanguarda, um tanque médio alemão Panzer III, é conduzida pelo experiente Oberleutnant Schröder. Sua companhia conta com dezenas de máquinas soviéticas destruídas e centenas de quilômetros percorridos com sucesso. Os tanquistas alemães avançam confiantes com as escotilhas abertas, respirando o ar fresco de outubro. Sua autoconfiança descuidada é rigidamente fundamentada na lógica das batalhas passadas. Segundo os dados da inteligência matinal, não restou nada neste setor capaz de oferecer resistência organizada. Apenas grupos de infantaria dispersos e exauridos. A distância encurta-se rapidamente. 700 metros. 500 metros. O estalo seco das lagartas de aço contra as pedras pequenas abafa completamente os sons da floresta. Os longos canos das peças alemãs de 50 milímetros balançam ritmicamente com o movimento, apontando cegamente para a frente. A armada, como uma massa pesada de aço, rola direto para o centro geométrico da zona de morte,
calculado com precisão matemática impecável pelo tenente soviético. Dentro da emboscada terrestre, a tensão atinge o pico crítico. A distância cai para 400 metros. O atirador engole em seco o nó na garganta ressecada. Seu dedo indicador pousa firmemente no gatilho de metal. Bater? Pergunta ele com voz rouca, numa inspiração brusca, sem tirar o olho avermelhado pelo esforço do retículo da mira. Negativo. A voz de Saveliev soa com uma calma gélida, firme e pesada, como o som de uma culatra se fechando. Deixe-os chegar bem perto. É um autocontrole equilibrando-se no limite do colapso físico. O cálculo de engenharia de Saveliev baseia-se em garantir a máxima penetração cinética da blindagem e criar uma paralisia psicológica instantânea no inimigo. Se bater agora, de uma distância segura, as máquinas alemãs da retaguarda terão tempo para se dispersar rapidamente pelos flancos e escapar do fogo direto. A tática impõe uma condição cruel. É preciso atrair a coluna inteiramente para o gargalo estreito da estrada lamacenta, espremida entre um pântano intransitável de um lado e a encosta íngreme da colina do outro. 300 metros. 250 metros. Através da ótica de primeira classe da mira, já se vêem com clareza cristalina os rostos relaxados dos comandantes alemães espiando pelas torres. Vêem-se nitidamente as cruzes brancas sobre a blindagem cinza escuro. Vê-se a lama empelotada grudada nas lagartas sobressalentes. Os batimentos cardíacos da tripulação sincronizam-se involuntariamente com o pulsar pesado dos motores alheios. O tanque pesado permanece imóvel, transformado em um monte sem vida, densamente coberto por agulhas de abeto murchas. 200 metros. 150 metros. O tanque alemão de vanguarda cruza a linha fatal e invisível de mira, emparelhando-se com a bétula seca solitária, escolhida previamente como ponto de referência principal. O ponto de não retorno foi ultrapassado. A distância é ideal. Perfurante. No primeiro. Fogo. O comando curto e cortante de Saveliev rompe impiedosamente o silêncio opressor do compartimento estreito. O atirador, com toda a força do corpo, esmaga o pedal de disparo. O canhão de alma raiada de 76 milímetros expele no espaço um enorme feixe de chamas amarelas ofuscantes, com um rugido ensurdecedor. O estrondo colossal do disparo expulsa instantaneamente o que restava de oxigênio do compartimento de combate, golpeando cruelmente os tímpanos dos tanquistas com a força de um martelo. A máquina de 47 toneladas estremece violentamente com o recuo colossal, cravando as largas lagartas ainda mais fundo no solo úmido. O projétil perfurante de ponta romba, pesando mais de 6 quilos e acelerado pelos gases da pólvora a uma velocidade superior a 660 metros por segundo, atravessa o espaço que separa as máquinas em uma fração de segundo desprezível. Impacto direto. A energia cinética da pesada massa de liga endurecida rompe a blindagem frontal da máquina alemã de vanguarda com um estalo metálico aterrorizante. O projétil atravessa o aço laminado e detona com um estrondo ensurdecedor nas profundezas do compartimento de combate inimigo. A torre do tanque de Schröder, junto com a cúpula do comandante, é arrancada instantaneamente do anel e voa para a vala profunda à beira da estrada, com um rangido longo e pavoroso. Do chassi de aço despedaçado, uma imensa coluna de chamas rugintes e fumaça preta e oleosa ergue-se alto no céu de outono. A estática extenuante de horas de espera estilhaça-se instantaneamente. Começa o moedor de carne, um processo metódico e implacável de aniquilação. Começa o moedor de carne, um processo metódico e implacável de aniquilação. A guerra não tolera pausas. Ela se alimenta da velocidade dos reflexos humanos. A destruição da máquina de vanguarda paralisa a coluna da Wehrmacht por apenas alguns segundos curtos. Mas, na ótica do tenente Saveliev, esses segundos se alongam em uma eternidade densa e viscosa. O tempo perde seu curso habitual. O fogo do tanque alemão retorcido lambe vorazmente o ar de outono. Os condutores que vinham atrás
pisam instintivamente nos freios. As pesadas lagartas de aço derrapam e rangem na lama úmida, cavando sulcos profundos. A coluna se comprime como uma sanfona, colidindo com a própria retaguarda. O alvo perfeito. A zona de morte está selada. O da retaguarda, perfurante, ruge Saveliev, tentando superar o zumbido nos ouvidos. Dentro do tanque pesado soviético, desenrola-se um inferno local. O espaço fechado do compartimento de combate preenche-se instantaneamente com uma fumaça de pólvora azulada e acre. O fraco ventilador da torre é absolutamente incapaz de lidar com tal concentração de gases. O monóxido de carbono corta os pulmões, queima os olhos até as lágrimas. A temperatura sobe em saltos. O tanque transforma-se rapidamente em um forno de aço incandescente. O municiador trabalha além dos limites das capacidades humanas. Sua única tarefa é alimentar o canhão sem parar. O tiro unitário pesa 16 quilos. É preciso arrancá-los do suporte no piso, girar em um aperto inimaginável e inseri-los com precisão na culatra. A menor perda de concentração e os dedos, decepados pela pesada cunha da culatra, ficarão para sempre no metal estriado. Os músculos das costas e dos ombros ardem com um fogo insuportável. As bolhas nas palmas das mãos estouraram há muito tempo. O latão dos estojos, escorregadio de sangue fresco e suor, rasga a pele impiedosamente. Pronto! Fogo! Outro solavanco de força monstruosa esmaga a tripulação contra os assentos rígidos. O canhão de 76 mm expele a morte. Distância: 250 metros. A essa curta distância, a blindagem alemã de 30 mm da parte traseira de um tanque médio é para o pesado projétil perfurante soviético apenas uma folha de papelão fino. A massa de liga endurecida atravessa o compartimento do motor da máquina da retaguarda de lado a lado. A energia cinética despedaça o motor. Os tanques de combustível detonam instantaneamente. Um clarão brilhante e ofuscante rasga a névoa cinzenta. Agora, a coluna alemã está bloqueada de ambos os lados por carcaças em chamas. Não há caminho de volta. À direita, a encosta íngreme da colina. À esquerda, o pântano viscoso e intransitável. A armadilha fechou-se definitivamente. O heroísmo não é feito de gritos de cartaz e poses orgulhosas. O heroísmo é um trabalho monótono, pesado e sangrento, em condições de falta aguda de oxigênio. O municiador transformou-se definitivamente em um mecanismo sem alma de uma linha de montagem. Curvar, puxar, o peso esmagador nas mãos, o estalo da culatra. 16 quilos. Mais 16 quilos. Ele não sente mais dor física. O medo primitivo partiu com o primeiro disparo. Restou apenas o vazio retumbante na cabeça e os reflexos martelados pelos treinamentos. O suor inunda seu rosto em um fluxo contínuo. Não há absolutamente nada para respirar. O tórax arqueja violentamente. Cada inspiração convulsiva traz apenas uma porção de gás tóxico e poeira metálica incandescente. Explosiva! Na infantaria! Fogo! A mecânica da destruição em massa opera sem a menor falha. O projétil explosivo de fragmentação deixa o cano raiado e, com um uivo pavoroso, atinge um grupo denso de infantes alemães que saltam em pânico da blindagem dos tanques sobreviventes. Uma explosão poderosa espalha impiedosamente corpos dilacerados pela relva murcha de outono. A carne humana, macia, é impotente contra os estilhaços de ferro fundido que voam à velocidade do som. O caos primitivo instaura-se na estrada de terra batida. Soldados da Wehrmacht correm desorientados em meio à fumaça preta e espessa. O cano maciço do canhão está quente, no limite crítico. A tinta verde protetora na culatra começa a borbulhar, enegrecer e exalar um fedor químico nauseante.
O artilheiro gira os pesados volantes dos mecanismos de pontaria sem parar, com fúria. Seu rosto está completamente negro pela fuligem acumulada. A retícula da mira óptica salta, metódica e friamente, de uma cruz branca para outra. Perfurante! O terceiro da coluna! Ordena Saveliev bruscamente. Sua voz é totalmente desprovida de qualquer entonação humana. É apenas a constatação seca do alvo. Um clarão. O recuo pesado da peça passa zunindo a milímetros do rosto do artilheiro. O extrator ejeta o estojo deflagrado com um estrépito metálico, que cai com estrondo no piso de metal, adicionando um calor escaldante àquele compartimento apertado. O terceiro tanque alemão recebe um impacto devastador na lateral. O projétil rompe o aço, matando a tripulação com estilhaços da própria blindagem. A vitória não é forjada nos quartéis generais. Ela é forjada exatamente aqui, no suor pegajoso e no sangue. 47 toneladas de aço soviético cospem a morte. A batalha é vencida pela resistência frenética dos músculos. O municiador, arquejando pesadamente, insere outro projétil. O ritmo é de metralhadora. Os blindados alemães queimam de forma intensa e inevitável. Fumaça densa e gordurosa jorra das torres rompidas. Mas o inimigo não é uma massa cinzenta sem rosto. São soldados experientes, magnificamente treinados, que percorreram metade da Europa. O pânico dos primeiros segundos da derrota repentina começa a passar. Oficiais alemães retomam o controle das tripulações sobreviventes com ordens rígidas. Comandos curtos, latidos pelo rádio, restauram a disciplina de combate. A óptica dos artilheiros alemães varre febrilmente a borda da floresta. As torres das máquinas médias sobreviventes começam a girar de forma síncrona e implacável em direção à colina camuflada, buscando a fonte do fogo que as destrói. O choque da derrota súbita cede lugar à necessidade brutal de sobreviver. No ar, paira nitidamente o pressentimento de um contra-ataque iminente, onde a frágil carne humana será substituída pela linguagem impiedosa da artilharia pesada e do aço. A linguagem impiedosa da artilharia pesada e do aço desaba sobre a colina como um vendaval contínuo. Artilheiros alemães experientes detectam instantaneamente os clarões brilhantes dos disparos. As torres dos tanques sobreviventes param em sincronia, travando o alvo com firmeza. A coluna se eriça com os canos curtos das peças de 50 milímetros. O inimigo se recupera. A paralisia de um segundo é substituída pela fúria fria e metódica de profissionais. Sobre a posição do tenente Saveliev, desaba uma saraivada densa e focada de projéteis perfurantes. O primeiro impacto ocorre com um tinido ensurdecedor e nauseante. O projétil de aço de ponta romba, voando a mais de 600 metros por segundo, choca-se contra a blindagem frontal de 75 milímetros da torre. O metal soviético espesso não é perfurado, mas a energia cinética de força monstruosa resulta em um ricochete, arrancando uma chuva de faíscas brancas ofuscantes. A camuflagem cuidadosamente montada com galhos de abeto e torrões de terra voa instantaneamente em pedaços, expondo a silhueta verde escura da máquina. O tanque deixa de ser um fantasma. Agora é um alvo claro e aberto para dezenas de canos inimigos. Os golpes seguem-se uns aos outros, fundindo-se num estrondo contínuo e insuportável. Dentro do apertado compartimento de combate, cada impacto de um projétil inimigo é sentido como o golpe de uma marreta colossal num enorme sino de ferro fundido. O ar se comprime e golpeia os tímpanos. Uma vibração ressonante atravessa as 47 toneladas de massa, transmitindo-se pelo piso e pelos assentos rígidos diretamente para os órgãos internos dos tanquistas. A tripulação está à beira de uma concussão grave. Sangue escuro começa a escorrer dos narizes e ouvidos dos homens. Uma névoa vermelha obscurece os olhos. O sangue inunda as miras, misturando-se com o resíduo corrosivo da pólvora e o suor pegajoso. A física da blindagem tem suas leis impiedosas. Por fora, o metal aguenta o golpe com firmeza, mas por dentro ocorre uma catástrofe oculta. Devido aos impactos contínuos e brutais dos pesados projéteis cinéticos, a superfície interna das placas de blindagem
começa a esfarelar. Estilhaços de aço arrancados, afiados como navalhas e incandescentes, voam com um sibilo pelo espaço exíguo da torre. É o estilhaçamento interno, fragmentos mortais gerados pela própria proteção. O mecânico condutor solta um grito rouco, sem largar as mãos tensas das alavancas de aço. Uma chuva de fagulhas miúdas e quentes corta seu rosto. O sangue inunda seus olhos, escorrendo pelas bochechas encovadas até a túnica suja. A dor atravessa seu corpo, mas ele não pode soltar os controles. A máquina deve manter uma estabilidade monolítica para o tiro de precisão. O tanquista apenas balança a cabeça freneticamente, limpando a névoa de sangue no ombro, e continua mantendo o curso com firmeza. Nesse espaço fechado, não há lugar para a autopiedade. Os homens lá dentro sangram, perdem a orientação devido ao estrondo pavoroso, mas não abandonam o combate. Mais à esquerda! Referência, a bétula, perfurante! Saveliev esgoela-se, tentando gritar mais alto que a cacofonia infernal do metal batendo na blindagem. Ele está na cúpula do comandante, colado aos periscópios. Seu rosto transformou-se numa máscara estática. Ao redor, granadas explosivas detonam sem parar, cobrindo o tanque com uma chuva pesada de terra e pedras. Os projéteis perfurantes continuam a martelar a frente e as laterais da torre, deixando moças profundas e incandescentes. O tanque soviético está intacto. A blindagem cumpre com honra seu trabalho principal. Mas será que os seres humanos dentro da caixa de aço suportarão esse ritmo desumano? O municiador age como um mecanismo de corda que perdeu o limitador de velocidade. Cada movimento brusco causa uma dor insuportável. Nos ouvidos, há um zumbido contínuo, agudo e cortante. Os dedos transformaram-se numa massa sangrenta. Ele agarra outro projétil de 16 quilos, sufocando com o espesso monóxido de carbono. Os pulmões ardem como fogo. Movimento, empurrão. O estrépito da pesada culatra encunha. Fogo! Grita o artilheiro, limpando o sangue espesso dos cílios. O canhão de 76 milímetros cospe novamente chamas rugentes, abafando o som dos impactos inimigos. O projétil de resposta voa direto ao alvo. Outro tanque alemão, que tentava contornar as carcaças em chamas pela borda do pântano viscoso, recebe um golpe mortal na lateral. A torre é arrancada do anel. Lá dentro, a munição explode num clarão ofuscante. Saveliev continua, metódico e com o cálculo frio de um engenheiro, a queimar as máquinas que se agitam na armadilha de fogo. O duelo de exaustão atinge seu ápice. O inimigo tenta febrilmente usar a superioridade numérica. As máquinas alemãs que ainda se movem manobram, tentando encontrar um ponto cego, flanquear o ninho de fogo camuflado. Mas a encosta íngreme da colina e o pântano lamacento não lhes deixam espaço. A estrada transformou-se num estreito corredor da morte, entulhado de metal retorcido e em chamas. A infantaria alemã, recuperada, tenta se aproximar com granadas, enterrando-se profundamente nos sulcos de lama. Infantaria à esquerda! Granada de fragmentação! Ruge o comandante. O municiador, tateando na penumbra, retira do depósito um projétil com marcação preta. Ele o introduz na culatra, deixando marcas de sangue escorregadias no latão. A culatra trava com um estalo. O disparo rompe os tímpanos. O projétil explosivo detona no meio dos soldados protegidos, misturando capotes cinzentos com a lama de outono. O instinto cego de sobrevivência funde-se com a geometria fria da batalha. A blindagem do Klim Voroshilov recebe dezenas de golpes mortais. A carapaça impenetrável salva vidas, mas cobra um preço terrível. Os projetistas imbuíram este metal com uma resistência fenomenal, mas o tecido vivo não possui as propriedades do aço laminado. O organismo dos tanquistas trabalha no limite, queimando as últimas reservas de adrenalina. A visão torna-se tubular, restando apenas a estreita faixa da mira. A luta entra numa fase de exaustão absoluta e mecânica. Saveliev continua a ditar as coordenadas. Sua voz soa monótona, como um metrónomo. O canhão responde sem pausas. Outra máquina alemã inflama-se como uma tocha brilhante. A marreta de ferro da artilharia alemã continua a golpear furiosamente a parede de blindagem soviética, mas a parede resiste até a morte. O colapso das ilusões do inimigo torna-se absolutamente inevitável.
O colapso das ilusões do inimigo torna-se absolutamente inevitável. Ele sempre ocorre de repente, quebrando os cronogramas impecáveis do Estado-Maior, com o estalo seco de papel rasgado. No bunker profundo, bem protegido e iluminado do comando alemão, cheira a café quente, couro caro de botas de oficiais e tabaco de qualidade. O general Maier alisa satisfeito as dobras de sua túnica de lã impecável. Ele aguarda calmamente a mensagem de rádio de rotina do Oberleutnant Schröder sobre a saída das companhias de tanques de vanguarda para o espaço operacional além da linha de defesa soviética. Os ponteiros rígidos do pesado relógio de parede marcam implacavelmente os minutos do triunfo planejado. Oficiais de comunicações fumam preguiçosamente, conversando relaxados junto aos painéis das potentes estações de rádio. A máquina logística da Wehrmacht está acostumada a funcionar sem a menor falha. No grande mapa tático, a estrada através da colina sem nome já está marcada com um grosso lápis azul, como uma etapa concluída da ofensiva. Mas, dos amplos alto-falantes da estação de rádio principal, em vez do relatório claro e confiante do Oberleutnant, irrompe subitamente um denso aglomerado de estática. Através desse ruído, rompe-se um horror humano-animal, completamente incontrolável. O éter literalmente explode numa cacofonia de gritos de morte, o rangido pavoroso de metal sendo rasgado e detonações ensurdecedoras de artilharia. Atenção! Estamos numa armadilha mortal. Schröder foi morto. Sua máquina foi despedaçada. A voz de um comandante de tanque alemão desconhecido atinge um falsete agudo, desfigurado pelo pânico selvagem. Os russos trouxeram um monstro pesado. Nossos projéteis simplesmente ricocheteiam na blindagem dele. Estamos queimando vivos. Não conseguimos manobrar. Recuar. Salvem-se. O radiooperador no bunker de comando do Maier gira freneticamente os botões de sintonia, tentando desesperadamente captar uma onda clara. Mas o éter está irremediavelmente entupido pelos sons de um massacre sangrento. Ouve-se nitidamente, ao fundo, o grito histérico de um mecânico-condutor preso num tanque médio em chamas. Ouvem-se os golpes surdos e monstruosamente pesados dos projéteis perfurantes, rompendo metodicamente o aclamado aço Krupp. A expectativa triunfante de uma vitória fácil no quartel-general aquecido evapora-se instantaneamente, substituída por um entorpecimento gélido. O general deixa cair lentamente a xícara de porcelana de seus dedos enfraquecidos. A bebida espalha-se pelo parquete limpo numa poça disforme. A Blitzkrieg blindada alemã afogou-se no próprio sangue num cruzamento sujo e sem nome de duas estradas florestais lamacentas. A realidade paralela desta batalha cruel parece completamente diferente. Dentro do tanque pesado soviético camuflado, não há lugar para o pânico, mas também não há celebração. Aqui reina um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração rouca e ofegante de 5 homens no limite da exaustão. O radiooperador do tenente Saveliev, através dos fones de ouvido, também ouve perfeitamente os fragmentos do pânico no rádio alemão. Ele olha em silêncio para o comandante com olhos vermelhos e lacrimejantes devido à fumaça corrosiva da pólvora. A tripulação está no limite absoluto do esgotamento fisiológico. Dos narizes feridos por estilhaços microscópicos escorrem fios escuros, misturando-se com a fuligem nas bochechas encovadas. As mãos do jovem municiador pendem inertes. Seus dedos calosos estão travados por uma cãibra muscular violentíssima. Ele não consegue mais sequer fechar o punho. O piso metálico do compartimento de combate está coberto por dezenas de estojos de latão deflagrados. Eles queimam as botas rudes, transformando o espaço fechado numa brasa de aço incandescente. Saveliev, com enorme dificuldade, afasta o rosto, cortado por estilhaços internos da blindagem, da proteção de borracha do periscópio. Ele engole com dificuldade um nó seco na garganta ressecada. Sua ordem foi cumprida com precisão matemática. A barreira de aço funcionou sem falhas. O olhar através do visor revela um cenário de destruição absoluta. A geometria da armadilha funcionou com uma crueldade fria e ideal. A estreita estrada de terra está agora entulhada,
de margem a margem, por carcaças retorcidas e em chamas de máquinas alemãs. Uma fumaça preta, anormalmente densa e oleosa, sobe em colunas enormes para o céu de outono, ocultando o disco pálido do sol cinzento. As esteiras largas de lagartas rompidas jazem na lama profunda como serpentes de aço mortas. A blindagem dos aclamados tanques inimigos foi grosseiramente aberta por impactos cinéticos, como latas de conserva baratas. Dentro dessas caixas ardentes, munições detonam continuamente com estrondos e uivos, lançando fontes de faíscas brancas e pedaços de metal em brasa. O fogo impiedoso devora técnica e corpos humanos com a mesma indiferença. O calor da coluna em chamas é tão forte que, através das estreitas frestas de observação do tanque soviético, sente-se claramente uma onda de ar escaldante nos rostos dos tanquistas. A infantaria alemã, tendo perdido a cobertura blindada e a liderança dos oficiais, recua em pânico selvagem. Soldados da Wehrmacht abandonam suas armas pesadas e os feridos, atolando-se com suas botas ferradas na lama fria do pântano. Sua ordem tática foi quebrada para sempre. Seu cronograma de ofensiva foi pisoteado pelas pesadas lagartas soviéticas. Um único tanque, enterrado na terra úmida até a torre, paralisou completamente o avanço de todo um grupo de combate blindado. 47 toneladas de aço soviético suportaram um impacto impensável. Os projéteis perfurantes inimigos deixaram na blindagem espessa da torre dezenas de crateras profundas, com as bordas fundidas. Arrancaram a camuflagem, despedaçaram as caixas externas de ferramentas, mas não conseguiram penetrar o mais importante, a cidadela interna, onde estavam os seres humanos. No entanto, esses homens pagaram por sua impenetrabilidade um preço físico monstruoso. Cada golpe terrível de um projétil estrangeiro contra a blindagem levava uma parte de sua saúde, mutilava sua audição, queimava suas terminações nervosas. A batalha terminou. A engrenagem mecânica mortal parou, com o estalido seco da pesada culatra do canhão incandescente pela última vez. Aquela mesma adrenalina salvadora que manteve os corpos dos tanquistas num estado de eficiência animal começa a deixar o sangue. Em seu lugar, surge uma fraqueza muscular terrível, de chumbo. Os nervos esticados relaxam. Os músculos exaustos recusam-se a obedecer ao cérebro. A dor selvagem de queimaduras, cortes e hematomas, até então bloqueada pelo choque, desaba sobre a consciência dos tanquistas num fluxo insuportável. O fogo da ofensiva inimiga afogou-se definitivamente no próprio sangue. Agora, esse fogo apaga-se lenta e inevitavelmente, deixando a tripulação ferida a sós com a paisagem de destruição que criaram. A paisagem da destruição revela-se através das frestas de observação cobertas por fuligem. O fogo dos canhões cessa. O estrondo louco da batalha é lentamente substituído pelo sibilo do metal que arrefece e pelo estalo rítmico das fitas de metralhadora explodindo no fogo. Dentro do tanque pesado soviético, paira um silêncio denso e surdo. Não é a tranquilidade do descanso. É o silêncio terrível de uma tumba selada. A adrenalina que forçou os músculos humanos ao limite queima-se até as cinzas. A química do sangue muda, exigindo o pagamento das dívidas. No lugar da energia frenética, surge um cansaço esmagador, que pressiona os homens contra o piso estriado com a força de um impacto gravitacional. O municiador, escorregando as costas pela parede incandescente da torre, desce lentamente. Suas mãos grandes, cobertas de fuligem e sangue, tremem de forma incontrolável. Ele senta-se diretamente sobre os estojos de latão quentes, baixando a cabeça latejante entre os joelhos. O sangue escuro do nariz pinga ritmicamente sobre o aço, secando instantaneamente e deixando manchas marrons no metal quente. O artilheiro, com enorme dificuldade, afasta o rosto molhado de suor da proteção de borracha da mira. Seu olho direito está fechado por um enorme hematoma devido aos golpes constantes do recuo do canhão. Nos ouvidos de todos os 5 tanquistas, há um zumbido contínuo e agudo. Esse som monótono da concussão sobrepõe-se à realidade,
isolando a tripulação do mundo exterior. Dentro do tanque, a temperatura ainda se mantém acima dos 40 graus. O ventilador zumbi com esforço, mas é incapaz de expelir a densa névoa de monóxido de carbono. É preciso respirar com lances curtos para não queimar os pulmões feridos. O espaço fechado pressiona o psicológico muito mais do que a visão dos corpos mutilados lá fora. Cada centímetro quadrado da blindagem está impregnado com o cheiro de medo, suor e pólvora queimada. É o aroma específico de um trabalho sujo, que se entranha nos poros para sempre. O tenente Saveliev olha em silêncio através do vidro espesso do periscópio. A estreita estrada de terra diante do cruzamento transformou-se num enorme crematório a céu aberto. Dezenas de máquinas alemãs estão despedaçadas. Já não são os blindados temíveis da Wehrmacht, mas apenas montes disformes de ferro retorcido. A fumaça preta do diesel cobre o céu cinzento de outubro como um cobertor pesado. O cheiro acre de isolamento derretido, borracha queimada e carne carbonizada penetra pelas frestas da blindagem. O mundo exterior parece um apocalipse absoluto, criado pelas mãos de 5 homens exaustos. A guerra nunca conhece um triunfo radiante. Ela conhece apenas a matemática seca da sobrevivência e o peso esmagador do dever cumprido. Aqui não há lugar para alegria ou orgulho. O assassinato de dezenas de seres humanos, mesmo que tenham vindo à sua terra com armas, recai sobre os ombros como uma laje de granito invisível. Sobrou água? Arqueja o mecânico ao condutor. Ele nem sequer tenta soltar os dedos pálidos, travados por uma queimbra, das alavancas de aço. Sua voz parece o sussurro seco de folhas mortas. O cantil foi perfurado por um estilhaço, seco. Responde o rádio-operador, sem emoção. Ele limpa lentamente o rosto ensanguentado e coberto por fuligem com a manga suja de diesel de sua túnica molhada. Aguentem. Cumprimos nossa missão neste setor, mas ainda estamos vivos. Solta Saveliev. As palavras do comandante caem no ar abafado como pesos de chumbo. O naturalismo psicológico da sobrevivência não tolera poses. A tripulação sente apenas um esvaziamento interno, quase físico. Eles queimaram, tiro após tiro, a elite de uma divisão de tanques alemã. Cumpriram uma ordem impossível. Mas, dentro de suas almas, restou apenas um vazio calcinado. Restou apenas uma dor latejante nas têmporas e o desejo primitivo de fechar os olhos e mergulhar num sono sem lembranças. A psique humana não está preparada para suportar tamanha escala de destruição. Cada projétil enviado com precisão, cada máquina inimiga explodida, é uma fronteira terrível que o homem atravessa ao custo da própria sanidade. Os tanquistas estão sentados numa caixa de ferro incandescente, no meio de um campo arado por projéteis e cadáveres. Estão absolutamente sozinhos, diante da eternidade que se aproxima. Sozinhos, diante deste massacre que tritura destinos. A poderosa blindagem frontal suportou o teste do metal, mas será que o frágil tecido humano suportou esta tortura? As almas desses homens estão agora para sempre cobertas por cicatrizes tão profundas quanto a chapa de aço de seu tanque. Nenhum deles jamais voltará a ser o mesmo. Eles cruzaram a linha invisível, além da qual a vida comum parece apenas uma sombra irreal. Sobreviveram onde era matematicamente impossível. A consciência do preço desta batalha abate-se como uma prensa impiedosa. O olhar do tenente desliza lentamente pela paisagem mutilada. O silêncio torna-se cada vez mais denso, pressionando os nervos. A morte recuou apenas por um momento, após colher sua safra generosa entre o ferro retorcido. De repente, um ronco vibrante e grave começa a atravessar o zumbido nos ouvidos do comandante. Esse som definitivamente não vem da terra revolvida pelas lagartas. Ele nasce no alto, em um céu nublado e tomado pela fuligem, fazendo as pesadas placas de aço do tanque soviético vibrarem de forma leve e inquietante. O ar outonal fora da máquina de dezenas de toneladas é rapidamente preenchido pelo novo e estridente uivo das sirenes. A munição do canhão de 76 mm está praticamente esgotada após repelir um ataque massivo.
Nos suportes de lona vazios no piso, restaram apenas manchas de graxa e sujeira. Não há absolutamente mais nada para defender essa posição banhada em sangue. A ameaça muda instantaneamente seu vetor habitual, desabando sobre o cruzamento fustigado como um golpe inevitável vindo do céu. O golpe vindo do céu desaba sobre o cruzamento fustigado de forma fatal. A guerra é um pêndulo cego que, num instante, transforma o predador invulnerável em uma vítima absolutamente indefesa. O cano escaldante do canhão de 76 mm está abaixado, pesado e impotente. A munição acabou por completo. Dos 114 pesados tiros unitários nos suportes de lona sobre o piso corrugado, não restou um único projétil intacto. Apenas pilhas de estojos de latão quentes, cobertos por uma fuligem pegajosa, queimando insuportavelmente as botas grosseiras dos tanquistas. O tanque está completamente vazio. 47 toneladas de aço fundido perderam totalmente suas presas letais, tornando-se um alvo cego e desajeitado. A missão neste setor foi cumprida com uma crueldade impecável. A coluna de tanques alemã foi transformada para sempre em um cemitério fumegante de sucata retorcida. Manter a posição exposta sem projéteis perfurantes ou explosivos é um suicídio sem sentido, algo que a lógica severa dos regulamentos de combate categoricamente não perdoa. Recuar! Marcha ré! Pisa fundo em tudo o que der! Ordena o comandante com voz rouca, em meio a uma tosse lancinante que lhe rasga os pulmões. O motorista crava os dedos ensanguentados e travados por cãibras nas alavancas de direção de aço implacáveis. Com um esforço sobre-humano, usando todo o peso de seu corpo exausto e coberto de hematomas, ele engata a marcha pesada. O massivo motor a diesel de 12 cilindros urra com esforço e um estrépito metálico, cuspindo nuvens densas e pretas de fumaça acre pelos escapamentos. As largas esteiras de aço giram com um rangido ensurdecedor na argila profunda e viscosa do abrigo. A enorme massa de metal desprende, a contragosto, milímetro a milímetro, seu fundo chato da terra úmida e fria. O tanque, com um gemido pesado e agônico, rasteja para fora do abrigo salvador em marcha a ré. Cada movimento brusco é acompanhado pelo estalo pavoroso dos elos sobrecarregados e pelo uivo lancinante da transmissão superaquecida. A máquina recua lentamente para o espaço aberto, crivado de crateras de artilharia. A mudança brusca no ritmo e no vetor da ameaça atinge os nervos esgotados da tripulação de forma mais terrível do que qualquer projétil de grosso calibre. O zumbido baixo e monótono no céu cinzento de outubro transforma-se rapidamente num uivo agudo e enlouquecedor. Através da camada baixa e densa de nuvens, tomada pela fumaça preta e oleosa dos blindados alemães em chamas, mergulham silhuetas predadoras e angulares. Bombardeiros de mergulho Junkers 87. A aviação alemã sempre chega com precisão cirúrgica onde sua blitzkrieg terrestre se afoga em sangue. As sirenes aerodinâmicas fixadas nos trens de pouso dos aviões emitem um som pavoroso e insuportável, projetado especificamente por engenheiros para quebrar ao máximo a vontade humana. Esse ataque acústico de gelar o sangue paralisa a razão, fazendo os músculos se contraírem reflexivamente na espera submissa da morte instantânea. A tripulação do tanque soviético está trancada em uma caixa apertada e escaldante. Eles estão completamente cegos para a ameaça vertical. O ângulo máximo de elevação da ótica do tanque não permite, fisicamente, ver os bombardeiros mergulhando a prumo. Os tanquistas só podem ouvir, com resignação, a morte fria despencando sobre suas cabeças. A espessa blindagem frontal da torre, que aguentou com firmeza os impactos diretos de projéteis perfurantes, agora é totalmente inútil. As chapas superiores do teto e do compartimento do motor são várias vezes mais finas. Contra bombas pesadas de 250 quilos, o tanque desajeitado está indefeso como uma lata de conserva sob o golpe direto de uma marreta de forja. «Acelera! Vai para a floresta!» ruge o tenente, pressionando o rosto ensanguentado contra a moldura de borracha do periscópio até doer. Mas a velocidade da marcha a ré é catastroficamente baixa. A corrida contra a morte foi perdida antes mesmo de começar.
O uivo das sirenes cessa bruscamente. Das fuselagens pretas, soltam-se os corpos escuros e alongados das bombas de fragmentação. Os segundos de queda livre se estendem por uma eternidade infinita e torturante. Uma explosão de força descomunal rasga o solo macio a poucos metros do lado direito da máquina que recuava. Um clarão de luz branca ofuscante queima o que resta da visão por uma fração de segundo. Uma onda de choque com a densidade de uma parede de concreto desaba sobre as 47 toneladas de aço. O tanque de várias toneladas é arremessado violentamente. O estrondo ensurdecedor rompe instantaneamente os tímpanos. Dentro do compartimento de combate, os homens, como bonecos de pano, voam de seus assentos rígidos, batendo com força monstruosa contra as quinas de ferro da culatra, as caixas metálicas de munição e as paredes de aço da torre. Sangue quente jorra dos narizes e ouvidos. A consciência escurece sob o peso insuportável de uma concussão cerebral grave. A física da destruição trabalha de forma implacável. Os estilhaços da bomba, dotados de uma energia cinética colossal, perfuram o trem de rolamento como navalhas quentes cortando manteiga. A esteira direita se rompe com um estalo metálico prolongado e ensurdecedor. A pesada cinta de aço solta-se das rodas de apoio e estende-se sem vida numa poça de lama. A onda de choque amassa os paralamas finos e deforma violentamente as grelhas blindadas sobre o compartimento do motor. O motor a diesel engasga em seu próprio urro, emite um rangido metálico pavoroso de virabrequins quebrando, cospe um jato de fluido de arrefecimento fervente e morre instantaneamente, travado. De repente, instala-se um silêncio absoluto e cortante, quebrado apenas pelo chiado alto dos radiadores perfurados e pelo som borbulhante do óleo do motor escorrendo sobre o metal escaldante. O tanque está completamente imobilizado. O motorista, cuspindo sangue de forma terrível, puxa as alavancas mortas num desespero selvagem, mas a máquina pesada não dá o menor sinal de vida. O poderoso tanque pesado transformou-se em um segundo em um alvo imóvel e paralisado no meio de um campo aberto e exposto ao fogo. A tempestade vinda do céu passou, mas deixou para trás apenas uma esperança surda. A fumaça preta de cordite da explosão próxima é lentamente dispersada pelo vento, e através dos vidros dos periscópios turvos e cobertos por uma teia de rachaduras, o comandante vê uma nova e inevitável ameaça. A infantaria alemã sobrevivente, recuperada do choque inicial, começa a se levantar lentamente das valas profundas à beira da estrada. Figuras cinzentas com capacetes profundos e submetralhadoras em punho aproximam-se do tanque soviético estático, avançando com cautela extrema em corridas curtas. Eles entendem perfeitamente que o monstro de aço não pode mais manobrar. Veem claramente a esteira rompida e caída. Os soldados inimigos, metodicamente e com o cálculo frio de assassinos experientes e implacáveis, começam a fechar o cerco ao redor da máquina absolutamente vulnerável, cega e surda. A morte não cai mais dos céus tomados pela fumaça. Ela caminha lenta e certeira pela terra batida, apertando metodicamente seus dedos frios e sujos na garganta da tripulação ferida. Não resta mais tempo para salvar o equipamento. Não resta mais tempo para salvar o equipamento. 45 toneladas de aço blindado secreto e as mais novas soluções de engenharia estão cravadas na argila úmida de outono. A evacuação da máquina paralisada de várias toneladas é absolutamente impossível. A pesada cinta da esteira arrancada pela explosão e o compartimento do motor destruído pelo impacto direto da bomba selaram uma sentença final e irrecorrível. O tanque pesado soviético não é mais uma unidade de combate autônoma. Tornou-se uma fortaleza imóvel e paralisada, condenada a uma captura rápida e inevitável. A infantaria alemã fecha o cerco metodicamente em corridas curtas. Os capotes de lã cinza dos soldados da Wehrmacht surgem entre os troncos enegrecidos das árvores. A distância encurta rapidamente para o alcance de uma granada de fragmentação. Dentro da torre escaldante, há um cheiro denso e nauseante de sangue derramado, isolamento queimado e uma morte próxima,
quase palpável. O tenente Saveliev avalia friamente a situação tática e toma a única decisão correta e extremamente cruel. A composição química secreta da blindagem fundida e a balística única do canhão de alma raiada de 76 milímetros não devem, sob circunstância alguma, tornar-se troféus de pesquisa para os engenheiros inimigos. É a lei inabalável da guerra. A guerra nunca tolera sentimentalismos ou apegos. Ela sempre toma impiedosamente até aquilo que acabou de salvar sua vida. Abandonar o veículo. Levem as armas individuais. A voz de Saveliev soa abafada, monótona, sem uma única emoção. Camarada tenente, nós podemos consertar, só nos dê tempo. Range o motorista, cuspindo continuamente coágulos densos de sangue escuro no piso metálico corrugado. Cumprir a ordem. Vamos explodir a máquina imediatamente. Essa ordem curta corta qualquer esperança de salvar o equipamento. Os tanquistas, em silêncio, cerrando os dentes até estalar devido à dor física aguda, começam o trabalho pesado e insuportável. Homens com concussão, feridos e surdos, superando uma fraqueza muscular selvagem, retiram de seus suportes as pesadas submetralhadoras Degtyarev e os tambores de munição sobressalentes. Os dedos, transformados em uma massa sangrenta pelo contato com o metal bruto da culatra, apertam com enorme dificuldade o aço azulado e frio das armas. A tripulação lança olhares curtos e de despedida para as paredes do compartimento de combate, enegrecidas e cortadas por estilhaços internos. Aquela caixa de ferro apertada, abafada e fedendo a suor azedo e pólvora queimada, era seu único abrigo seguro. Ela suportou com firmeza dezenas de golpes mortais de projéteis perfurantes inimigos. Protegeu com segurança sua frágil carne humana com sua carapaça incrivelmente espessa. Agora, eles têm o dever de destruí-la com as próprias mãos. Saveliev é o último a permanecer no compartimento de combate. Ele retira rapidamente de uma caixa metálica especial sob o assento os blocos pesados e oleosos de explosivo industrial. Os movimentos do tenente são extremamente contidos, matematicamente precisos e totalmente desprovidos de pressa. Ele coloca friamente os blocos de TNT no fundo dos nichos metálicos onde estão os restos da munição. Ali se encontram alguns pesados projéteis de alto explosivo, com estojos de latão deformados, que travaram nos suportes durante o bombardeio feroz. O cálculo de engenharia de Saveliev baseia-se no efeito de uma detonação em cadeia instantânea. O explosivo deve despedaçar o tanque pesado por dentro, misturar os complexos mecanismos com a lama, destruir para sempre o raiamento do canhão e reduzir a pó a ótica complexa das miras telescópicas. Escotilhas! Vamos! Vamos! Grita o comandante, inserindo com firmeza o detonador metálico no corpo macio da carga explosiva. As pesadas tampas de aço das escotilhas abrem-se com um estrépito metálico oco e prolongado. O ar frio de outubro, misturado à fumaça preta e acre da coluna alemã que termina de queimar, atinge os rostos castigados dos tanquistas. Um por um, passando com dificuldade pelas altas bordas blindadas, os homens caem na lama profunda e gelada. As pernas recusam-se totalmente a sustentar o peso dos corpos, após horas sentados naquele forno escaldante. O motorista cai pesadamente de joelhos, sugando convulsivamente o oxigênio salvador com seus pulmões dilacerados. O comandante aperta com força na mão um pedaço curto de estupim. Ouve-se o estalo seco e brusco do iniciador mecânico. Uma pequena chama sibilante começa a correr rapidamente pelo cordão cinza, devorando impiedosamente os últimos segundos de vida da grande máquina de guerra. Saveliev, com um impulso potente, ergue-se com os braços enfraquecidos, sai da torre para a blindagem suja e rola para o chão. Abrigo! Na cratera! Ruge ele, jogando-se no fundo de um buraco profundo aberto pela explosão recente de uma bomba alemã. 5 homens exaustos comprimem-se contra a terra úmida e fria. Eles cobrem as cabeças com as mãos sujas, abrindo bem a boca para que a mudança brusca de pressão atmosférica não rompa definitivamente seus tímpanos. O silêncio cortante antes da explosão parece sempre a tortura mais longa. A infantaria alemã cinzenta já avança cautelosamente pelo espaço aberto,
mirando o tanque soviético imobilizado com suas submetralhadoras. Os soldados da Wehrmacht não têm tempo de perceber o que está acontecendo. Uma explosão de força monstruosa rasga instantaneamente o espaço. Não é apenas um estrondo alto. É um urro grave e visceral de uma energia cinética colossal libertada de seu estreito cativeiro de aço. A detonação do TNT instalado inicia, em frações de segundo, a explosão dos projéteis pesados restantes. A pressão interna dos gases supera, num átimo, todos os limites imagináveis de resistência do aço blindado fundido. 75 mm de proteção monolítica e impenetrável rompem-se nas costuras como argila fina e frágil. A torre redonda de várias toneladas, com um rangido metálico pavoroso que rasga a alma, é arrancada de seu suporte dentado e arremessada para o alto, contra o céu de chumbo de outubro. Uma enorme coluna de chamas amarelas ofuscantes e fumaça preta densa ergue-se sobre a floresta fustigada. A onda de choque de uma densidade incrível varre a terra revolvida como uma parede sólida. Ela derruba facilmente os soldados alemães que avançavam, pressionando com força a tripulação ferida contra a lama viscosa da cratera salvadora. Sobre as cabeças dos homens deitados, desaba, com um assobio ensurdecedor, uma chuva de chumbo pesada e mortal feita de estilhaços de blindagem incandescentes, pedaços do motor a diesel despedaçado e elos de aço derretidos. A máquina de combate que, sozinha, parou uma armada inteira de tanques da Wehrmacht, deixou de existir para sempre. O monstro de aço, criado pelo pensamento da engenharia soviética, não encontrou sua morte por um projétil perfurante inimigo preciso. Encontrou a morte pelas mãos de sua própria tripulação, levando para sempre seu principal segredo militar para uma vala comum de lama e cinzas misturadas. A tripulação desfigurada, sangrando e completamente atordoada, levanta lentamente a cabeça da cratera inundada por água gelada. Através da cortina densa e acre de poeira de tijolos e fuligem de pólvora que assenta, eles veem apenas a carcaça fumegante, rasgada em pedaços de metal disformes e retorcidos. A despedida do aço foi definitiva. O caminho de volta agora está totalmente cortado. À frente, resta apenas a floresta de outono, fechada e fria. À frente, restam as patrulhas da infantaria inimiga, o desconhecido e o longo e torturante caminho para alcançar as próprias linhas. Os combatentes com concussão levantam-se em silêncio e apertam com mais força as armas de aço azulado e frio, desaparecendo no nevoeiro espesso. O nevoeiro espesso engole os homens exaustos. Ele os corta para sempre do cruzamento em chamas deixado para trás. A floresta de outono recebe os tanquistas com uma umidade indiferente, com um frio penetrante, passo a passo. A fisiologia da sobrevivência dita leis rígidas. O organismo perde totalmente a adrenalina salvadora. Começa a ceder rapidamente. Os combatentes atordoados caminham pelo matagal denso. Com enorme dificuldade, movem as pernas pesadas, como se fossem feitas de chumbo. As botas de marcha afundam profundamente nas poças frias. O sangue escuro dos tímpanos rompidos seca nos pescoços, formando uma crosta densa. As mãos queimadas e em carne viva apertam com força o aço azulado e frio das pesadas submetralhadoras Degtyarev. O tenente Saveliev vai à frente. Ele traça o caminho metodicamente com a bússola através da vegetação molhada. Apoia-se pesadamente num galho grosso e quebrado. Cada respiração espasmódica ecoa com uma dor aguda nas costelas fraturadas. A guerra nunca termina com o último tiro disparado. Ela penetra fundo sob a pele, envenena o sangue com monóxido de carbono, muda para sempre a estrutura da psique humana. O heroísmo não é uma medalha brilhante numa farda de gala. É a capacidade puramente física de dar o próximo passo quando o corpo está biologicamente morto. Eles caminham pela mata, em silêncio absoluto. Conversar é inviável, perigoso. As cordas vocais rompidas pela fumaça só conseguem emitir uma tosse seca e latida. O jovem municiador cai periodicamente no musgo úmido. Perde a consciência devido à perda crítica de sangue e ao choque traumático severo. Os companheiros o levantam em silêncio pelas alças da túnica encharcada de lama. Arrastam-no adiante.
É um trabalho de homem, bruto, desprovido do menor lampejo de romantismo barato. A tarefa da tripulação resume-se a uma função primitiva: levar os corpos exaustos para além da linha de frente. Não cair sob as balas das patrulhas da infantaria inimiga. 2 dias de marcha contínua pela retaguarda alemã fundem-se num único e infinito pesadelo cinzento. A fome retorce cruelmente os estômagos vazios. Os tanquistas saciam a sede com água turva, com gosto de TNT, vinda das crateras de explosões de artilharia pesada. À noite, a temperatura cai abaixo de 0. Dormir é terminantemente proibido. Parar significa o congelamento instantâneo, uma morte silenciosa durante o sono. O movimento adiante transforma-se num puro reflexo animal. Não é mais controlado pela mente inflamada. No 3º dia, a floresta termina subitamente. À frente, avista-se a linha suja de uma trincheira. O grito brusco de uma sentinela invisível. O estalo seco do ferrolho de um fuzil. Dos nossos, tanquistas, consegue dizer Saveliev com voz rouca. Ele cai pesadamente sobre os joelhos esfolados diante do parapeito de terra. De onde vocês vieram? Não há unidades blindadas nossas por aqui, diz a voz tensa de um sargento da infantaria. Cota sem nome. A posição foi mantida. A máquina foi explodida por nós. Nesse curto diálogo noturno, não há espaço algum para lágrimas. Não há palavras grandiosas ou abraços alegres. Há apenas a constatação seca de um fato militar. Eles são recebidos sem palavras, num abrigo apertado. O abrigo fede a fumo de corda forte. Recebem água fervente em canecas de alumínio e torradas de centeio duras. Não soam fanfarras solenes. Não há formaturas de gala. O alto comando da frente já faz correções apressadas nos mapas do Estado-Maior. Generais em gabinetes aquecidos analisam minuciosamente a causa do atraso inexplicável de um dia da poderosa cunha de tanques alemã. Analistas de Estado-Maior calculam friamente a eficácia matemática do uso de máquinas blindadas superpesadas em emboscadas fechadas. A tática do tenente Saveliev inevitavelmente se transformará nos parágrafos secos dos novos regulamentos de combate. O sangue, o suor e os nervos estraçalhados de 5 homens transformam-se na tinta seca de diretrizes secretas. Essas diretrizes trarão vitórias estratégicas de grande escala para exércitos inteiros. Mas, para os tanquistas sobreviventes, esse terrível moedor de carne outonal permanece como uma ferida profundamente pessoal, uma ferida que nunca cicatrizará. Após uma breve e rigorosa verificação no departamento especial e uma semana num hospital cheirando a cloro, eles são lançados novamente na fornalha insaciável da Grande Guerra, sem a menor piedade. Recebem uma nova máquina de combate de várias toneladas. Inalam novamente o cheiro nauseante e penetrante de óleo de armas. Voltam rotineiramente ao seu trabalho pesado e sujo. Seu feito incrível dissolve-se completamente em milhares de episódios sangrentos semelhantes do ano de 1941. O sistema militar não registra tragédias psicológicas pessoais. Ele opera exclusivamente com a estatística seca de equipamentos inimigos destruídos. Longe, para trás, reina um silêncio mortal, na profunda retaguarda alemã, no cruzamento fustigado de 2 estradas de terra lamacentas. As chuvas frias de outono lavam com indiferença a fuligem preta da blindagem desfigurada. A carcaça do tanque pesado soviético, retorcida pela explosão interna monstruosa, está cravada para sempre na terra congelada. Ao redor dela, num semicírculo caótico, jazem dezenas de máquinas de combate alemãs queimadas. Elas enferrujam rapidamente. Torres pesadas arrancadas de seus suportes. Canos longos de canhões abaixados impotentes na lama profunda. O lugar maldito não tem mais nenhuma importância estratégica nos mapas dos Estados Maiores. Transformou-se num monumento colossal à resistência humana extrema. A esmagadora potência da engenharia. 47 toneladas de aço blindado fundido deram a vida. Elas quebraram para sempre o mecanismo de relógio, que funcionava perfeitamente, da ofensiva inimiga. O tanque morreu. A física cega de sua resistência desesperada,
alterou criticamente o curso do tempo naquele setor da frente. O metal morto e estático guarda a memória eterna do calor insuportável do compartimento de combate, do cheiro azedo da pólvora queimada, da respiração pesada de 5 profissionais. Os heróis sobreviventes carregam as cicatrizes profundas e incuráveis daquele outono terrível, até o fim de seus dias. A tragédia de qualquer grande vitória reside na matemática seca. Seu preço físico real sempre excede, muitas vezes, qualquer cálculo inicial de estado maior. A tripulação apenas fez o seu trabalho, até o fim, sem restar nada. Brutal.